pessoal, nós já tratamos do tema do litisconsórcio, agora nós avançamos na nossa ementa e vamos começar a trabalhar com as hipóteses de intervenção de terceiros. Sobre o litisconsórcio, nos vídeos anteriores a gente esmiuçou todo esse tema, mas basicamente quando nós falamos de litisconsórcio, nós temos a figura de uma pluralidade, nós temos situações em que existe uma pluralidade de sujeitos, de pessoas, ocupando o mesmo polo de uma mesma demanda. Nós podemos ter mais de um autor, aí nós temos um litisconsórcio ativo, nós podemos ter mais de um réu, aí nós temos um litisconsórcio passivo. São situações em que mais de um sujeito, mais de uma pessoa física ou jurídica divide o mesmo polo de uma determinada demanda. Essa é a figura do litisconsórcio. Nos vídeos anteriores a gente fala de uma forma bem esmiuçada a respeito dessa temática, a respeito desse tema. Agora nós vamos avançar no nosso conteúdo e vamos tratar das hipóteses de intervenção de terceiros. Essas formas de intervenção de terceiros sofreram algumas alterações do Código Antigo de 73 para o Novo, de 2015. Então nós vamos abordar também um pouco dessas alterações, mas basicamente a ideia é fazer com que você consiga, à luz de uma determinada situação de fato, conseguir compreender qual forma de intervenção de terceiros é cabível em cada situação concreta. Esse é o nosso objetivo aqui, repassar todas as hipóteses de intervenção de terceiros e depois disso conseguir demonstrar com exemplos concretos situações em que uma ou outra seria cabível. Para a gente começar a entender a figura ou as modalidades de intervenção de terceiros, é importante que a gente primeiro entenda o que é que significa terceiro, o que é que a gente está falando quando diz respeito a terceiro. Quem é esse terceiro? Quem é esse terceiro sujeito? Vocês já viram nos primeiros bimestres com o professor Renato que a figura do terceiro ou esse conceito de terceiro, né? Vocês conseguem imaginar que esse conceito de terceiro é um conceito inserido dentro de uma outra lógica, de uma outra figura, que é a figura da relação jurídica processual. Quando nós estudamos a figura do processo, quando nós buscamos entender a forma como o processo existe, a forma como o processo é justificado a partir de uma perspectiva teórica, a gente vai entender, a gente se depara com inúmeras teorias que buscam justificar o que é o processo. E entre elas se sobressai uma teoria específica, que é a teoria do processo enquanto relação jurídica. Essa teoria, capitaneada historicamente pelo Bilov, considerado não por acaso o pai do processo civil, na teoria de Bilov, o processo, a relação processual é explicada justamente a partir da teoria do processo enquanto relação jurídica. Quer dizer, o que se faz é importar do direito civil, do direito material, um conceito de relação jurídica e lançar sobre esse conceito de relação jurídica, que é um conceito do direito material, lançar sobre ele a adjetivação processual, analisar a relação jurídica a partir da perspectiva processual. Ao fazer isso, se analisa o que acontece no processo a partir da mesma perspectiva que se analisa o que acontece nesse conceito básico do direito civil, que é a relação jurídica. Basicamente, quando nós falamos em relações jurídicas no direito civil, a gente está falando em relações entre sujeitos e esses sujeitos, normalmente, numa dada relação jurídica, ocupando polos distintos. Uma relação jurídica contratual, por exemplo, a gente tem um sujeito ativo da relação contratual, que é o contratante, um sujeito passivo da relação contratual, que é o contratado. Esse conceito de relação jurídica
perpassa todo o direito civil, é fruto de uma construção histórica que faz com que todo o direito seja visto e seja analisado a partir dessa perspectiva. O processo civil, quando se fez necessário, também passou a ser analisado a partir dessa mesma perspectiva, que na verdade representa basicamente o fato de trazer para o processo ou de espelhar no processo aquela mesma figura da relação jurídica civil a que o direito civil já está acostumado a lidar. Então, se num contrato nós temos sujeito ativo e sujeito passivo da relação contratual, em um processo, de acordo com a teoria do processo enquanto relação jurídica, nós temos também um sujeito ativo, autor, e um sujeito passivo, réu. O que diferencia a relação jurídica processual da relação jurídica civil é o fato de que, na relação jurídica processual, há a presença de um terceiro sujeito que, em regra, não existe na relação jurídica civil. Esse terceiro sujeito é o juiz, e não o juiz pessoa física, mas o juízo, o Estado, um poder estatal dotado de soberania que é o responsável por ocupar essa posição de terceiro elemento, de terceiro sujeito, o que leva a doutrina classicamente a entender que a relação jurídica que se forma no processo, a relação jurídica processual, é uma relação jurídica tripartite, uma relação jurídica de três sujeitos. Então, ao contrário do que acontece nas relações jurídicas civis, normalmente bilaterais, a relação jurídica processual é marcada pela presença de um terceiro sujeito, que é o Estado. Esse terceiro sujeito, ocupando uma posição, em primeiro lugar, de imparcialidade, porque enquanto autor e réu têm suas próprias intenções, têm seus próprios objetivos, têm seus próprios interesses, esse terceiro, o juiz, o Estado juiz, o juízo, não ocupa nenhum desses polos, o juízo está no centro, e não só no centro, o juízo está no centro e acima, porque a segunda característica, como vocês viram quando trataram de jurisdição, é exatamente a imperatividade, o poder de império representado pela figura da jurisdição ali presente. De modo que, quando nós olhamos para o processo a partir dessa teoria, que é a teoria da relação jurídica processual, teoria que vigora e que foi adotada por toda a nossa codificação desde há muito tempo, pela quase totalidade dos ordenamentos jurídicos modernos, quando nós olhamos para essa teoria da relação jurídica processual, o que a gente tem então é a figura de uma relação jurídica, uma relação entre sujeitos e uma relação entre três sujeitos. De um lado, nós temos o autor, do outro lado, nós temos o réu, né? Autor polo ativo e réu polo passivo da relação jurídica processual, e acima e ao centro nós temos o juízo, né? O juízo que está no centro, consegue enxergar? O juízo que está no centro, né? Não é parcial de nenhum jeito, e acima, porque exerce jurisdição, né? Porque exerce um poder de império que é o poder jurisdicional. Nós temos, então, a figura de uma relação jurídica processual de três sujeitos, uma relação jurídica triangularizada. Então, nós temos três sujeitos, uma relação jurídica triangular, né? Em que nós temos autor, réu e juízo, cada um numa ponta desse triângulo, de modo que a nossa relação jurídica, a relação jurídica processual é essa relação jurídica de três sujeitos, tripartite. Bom, mas por que nós estamos relembrando esse conceito de relação jurídica processual, esse conceito de processo enquanto relação jurídica? A ideia de trazer de volta esse conceito que vocês já viram com o professor Renato, é o de se perguntar o que nós entendemos por terceiros. Né? Então, se o processo, né, se o conceito básico, se a estrutura básica
da nossa relação jurídica processual é um triângulo, né? São três sujeitos, autor de um lado, réu de outro, juiz no meio e acima. O que faz com que possam existir terceiros? Quem são esses terceiros? E a resposta aqui é muito simples. Você poderia, num primeiro momento, dizer: bom, se nós estamos falando em intervenção de terceiros e a relação jurídica já é uma relação jurídica tripartite de três sujeitos, o terceiro só pode ser o juiz. Não está errado esse raciocínio, né? Porque a partir do momento em que nós entendemos que toda a nossa análise parte de uma relação jurídica triangular e que o sujeito que vem depois nessa relação é o juízo, é o juiz, né? Justamente porque normalmente já existe uma relação jurídica prévia entre autor e réu no plano do direito material. Quando essa relação jurídica do plano do direito material é transplantada para o processo, quando se torna uma relação jurídica processual, quando é configurada essa relação jurídica processual, o que muda é justamente a figura do juiz, a presença do magistrado, a presença do Estado juiz. Então, não seria incorreto dizer que o terceiro é o juiz. Então, caberia fazer a seguinte questão. Bom, se a gente está falando em relação jurídica processual, se a gente está falando em intervenção de terceiros nessa relação jurídica processual, o terceiro é quem? O juiz. Não estaria errado, a partir dessa linha de raciocínio, dizer que o terceiro seria o juiz, mas não é. Então, quando a gente fala em intervenção de terceiros, a gente está usando esse termo terceiros para se referir a todos aqueles que estão fora dessa relação jurídica aqui. Então, o terceiro não é bem um terceiro, o terceiro é um quarto, porque se você entende que autor e réu são o primeiro e segundo e o juízo é o terceiro, então, se a relação jurídica é tripartite, se nós temos três sujeitos nessa relação jurídica, quando a gente fala então em intervenção de terceiros, a gente está falando, na verdade, de intervenção de quartos, né? Intervenção de pessoas, né? de um quarto sujeito. Mas o conceito de terceiro, então a gente tem que entender terceiro como todo aquele que está fora dessa relação jurídica processual. Todo aquele que não é nem autor, nem réu, e nem juiz, e nem órgão auxiliar do juiz. Então o terceiro é aquele que está fora. Terceiro, o conceito de terceiro é terceiro todo aquele que está fora da relação jurídica processual tripartite formada entre autor, réu e juízo. Então, é como se nós tivéssemos essa relação jurídica triangular entre autor, réu e juiz. E todo mundo que orbitasse essa relação fosse terceiro. Todo mundo que orbitasse essa relação fosse terceiro. Então, nós temos a relação jurídica processual, autor, réu, juiz, e todo mundo que está para o lado de fora dessa relação jurídica processual é chamado de terceiro. É óbvio que, além do autor, do réu e do juiz, existem outros sujeitos que também não são partes, mas estão dentro da relação jurídica processual. Alguns parciais, outros imparciais. Nós temos, por exemplo, os auxiliares do juízo, oficial de justiça, chefe de cartório, o estagiário do juiz também está inserido nessa relação jurídica processual, mas não é parte. Nós temos as testemunhas do autor, as testemunhas do réu, nós temos, por exemplo, os peritos, né? Então, coloco aqui testemunha, os auxiliares e os peritos. São exemplos, então vejam, são exemplos, né? Temos aqui então a relação jurídica, testemunha do autor, testemunha do réu, os auxiliares do juízo, pense lá, por exemplo, o estagiário do juiz, perito, né? Testemunha é um sujeito que está vinculado a uma parte, que está vinculado a outra parte, os auxiliares do juiz e o perito, que são também imparciais, mas
são pessoas que estão dentro da relação jurídica processual, eles não estão fora, eles não são parte, mas eles estão dentro daquela relação. Esses terceiros, quando nós falamos em intervenção de terceiros, esses terceiros são todos aqueles que estão fora, realmente fora da relação jurídica processual. Então a gente pode pensar da seguinte forma: a relação jurídica processual é uma relação tripartite entre autor, réu e juiz. Além de autor, réu e juiz, a gente tem também outros sujeitos. Esses outros sujeitos vão ser testemunhas, vão ser peritos, vão ser os funcionários do cartório, os auxiliares do juiz. Todos esses sujeitos, os advogados das partes também, todos esses sujeitos, eles estão dentro da relação processual, embora não sejam parte, mas estão dentro da relação processual. Quando a gente fala em intervenção de terceiros, a gente não fala de nenhum deles. A gente não fala de ninguém que esteja dentro da relação, nem como parte, nem sem ser parte. A gente está falando de pessoas que estão fora da relação jurídica processual. Quem é terceiro, então? É todo aquele que não é nem parte e também não está de nenhuma forma envolvido e de nenhuma forma vinculado àquela relação jurídica processual. Imagine, então, que exista uma demanda envolvendo determinado casal que está se separando. Então, uma ação de divórcio entre um determinado casal. Todas as pessoas que não são parte e não são auxiliares do juízo são terceiros. Não? Então, todo mundo é terceiro em relação àquele divórcio. Vamos pensar então, eu não consigo, não me ocorre aqui nenhum casal famoso, né, recente. Vamos pegar aqui então um exemplo não tão recente assim. William Bonner, vocês sabem, se divorciou da Fátima Bernardes. Então vamos pegar esse exemplo. Imagine que está correndo, que estivesse correndo, não sei como é que isso aconteceu, mas que estivesse correndo uma ação de divórcio, né, entre William Bonner e a Fátima Bernardes, os dois se divorciando, várias coisas para serem decididas, divisão patrimonial, guarda dos filhos, pagamento ou não pagamento de pensão, quer dizer, várias questões para serem definidas. Aí a questão é, quem são as partes dessa ação de divórcio? As partes são os dois sujeitos que compunham o casal. Vejam, uma relação jurídica civil, né, que é o matrimônio, né, uma relação jurídica civil qualificada, que é o matrimônio. Essa relação jurídica civil, matrimônio, no momento em que acaba, leva a uma ação de divórcio e na ação de divórcio se forma uma relação processual, que nós vamos ter os mesmos sujeitos da relação jurídica civil, William Bonner e Fátima Bernardes, vamos ter um terceiro sujeito que não tem interesse nem no ganho de causa para um lado nem de outro, né? Que é o juiz. Então o juiz está lá, ele é imparcial, ele não está a favor nenhum nem a favor do outro, e além de tudo o juízo representa a jurisdição estatal. Então, além de tudo, esse juiz ocupa uma posição, além de central, uma posição que é também uma posição que é central e que que tem ainda uma posição que está acima. Então, nós temos aqui autor e réu, nesse caso depende de quem propôs o divórcio, não importa, né? Então, temos lá os dois sujeitos, o William e a Fátima, e depois acima do William e da Fátima, e ao centro, quer dizer, para mostrar que é desinteressado e que tem poder soberano, a gente tem o juízo estatal, que vai ser a vara, o órgão judiciário, né, de família em que essa ação eventualmente tenha sido distribuída. Muito bem. Então a gente está pensando aqui no contexto do divórcio entre William e Fátima, né, William Bonner e Fátima Bernardes, se divorciando, discutindo todas as questões relativas à guarda de filho, relativas à divisão do patrimônio, relativas a várias outras coisas. Esse processo é um processo, então, tripartite, que envolve William, Fátima e juízo. Além do William, da Fátima e do juízo, a gente tem orbitando outros sujeitos, que são as testemunhas que cada um vai elencar, que é eventualmente o perito que o juiz vai nomear, que é o oficial de justiça que vai citar,
que é o estagiário do juiz, que são os advogados de cada uma das partes, se tiverem advogados diferentes, porque um divórcio podem ter, dependendo do caso, o mesmo. Enfim, vários outros sujeitos que, apesar de não serem parte, nem autor, nem réu, nem juiz, estão ali, né, e têm uma participação naquele caso. Quem são os terceiros, então? Quem é o terceiro em relação a essa ação de divórcio entre William e Fátima? O terceiro é todo aquele que não é nem autor, nem réu, nem juiz e também não é nenhum desses outros sujeitos envolvidos no processo. Então, por exemplo, eu sou terceiro, pergunto, eu sou terceiro em relação a essa ação de divórcio entre William e Fátima? Resposta, sim. Eu sou um terceiro, porque eu não sou autor, eu não sou réu, eu não sou nenhuma das partes do processo, eu também não sou o órgão judiciário responsável pelo julgamento, eu também não sou nenhum funcionário daquele órgão judiciário responsável pelo julgamento, eu também não sou testemunha, então eu não tenho nenhuma participação naquele caso, de modo que eu sou terceiro. Sendo um terceiro, eu me enquadro perfeitamente nesse conceito de intervenção de terceiros que a gente vai passar a olhar a partir de agora. Então, o terceiro é essa figura, é essa pessoa que não ocupa, que não participa do processo. Ele é um terceiro, porque ele está fora. A questão é, o terceiro pode ser um terceiro interessado ou um terceiro não interessado. Então, o que qualifica, o que diferencia os terceiros para fins da intervenção de terceiros é a existência ou não de interesse. Então, nós temos terceiros que são interessados na demanda e nós temos terceiros que não são interessados na demanda. Podem existir várias formas de interesse, vários tipos de interesse. A gente pode ter o terceiro que é interessado por simples curiosidade, né? Por exemplo, eu quero saber, eu tenho interesse no processo porque eu quero saber se de fato se alguém chifrou o outro, eu quero saber quem vai ficar com a mansão que eles vivem. Então, né, é um tipo de interesse, né, que é o interesse por mera curiosidade. E existe também o interesse jurídico. O interesse jurídico é aquele interesse em que eu me interesso pela ação porque eu tenho algum interesse patrimonial envolvido. Eu sou, por exemplo, credor do William. Então, se eu sou credor do William ou se eu sou credor do casal, eu tenho interesse em saber como é que vai ser feita a divisão patrimonial. Então, imagine que eu sou credor só do William, então eu tenho valor para receber do William. Eu tenho interesse na ação de divórcio dele, porque eu quero saber se ele vai ter patrimônio para me pagar ou não essa ação. Então, aí eu passo a ter um interesse jurídico. Então, veja, a gente tem que diferenciar, quando fala em intervenção de terceiros, primeiro, quem é o terceiro? É quem está fora da relação processual, e tem que diferenciar também que a gente está falando de um terceiro interessado. Então, quem é o terceiro interessado? É o terceiro que, não sendo nem autor, nem réu, nem juiz, tem algum tipo de interesse na causa, mas não é qualquer tipo de interesse. Esse terceiro tem que ter interesse jurídico na causa. Esse terceiro tem que ter interesse patrimonial dele, terceiro, envolvido naquela ação. É o credor numa ação de divórcio, né? A gente pode ter vários outros exemplos, que todos refletem casos em que nós temos um terceiro, que é um terceiro interessado. Então, veja, para fins da intervenção de terceiros, o que importa é o interesse. Que tipo de interesse? O interesse jurídico. Então, vai ser considerado terceiro para fins da intervenção de terceiros todo aquele que possua um interesse jurídico naquela causa. E por jurídico, entenda-se aqui patrimonial. Então, sempre que alguém que não é nem autor, nem réu e nem juiz possui um interesse patrimonial numa determinada causa, a gente diz que esse terceiro é um terceiro interessado. E na condição de terceiro interessado, esse alguém pode se habilitar no processo, pode participar no processo. Existem vários tipos de interesse, portanto, né? Um deles é o interesse de mera curiosidade, outros deles é o interesse jurídico. Esse interesse jurídico
patrimonial, que é o interesse que dá aso a grande parte das formas de intervenção de terceiros, mas existem ainda outros tipos de interesse, né? A gente tem ainda o interesse filosófico, o interesse religioso, a gente tem interesses dos mais variados tipos, ó, e tirando a mera curiosidade, porque a mera curiosidade não vale, né? Os outros tipos de interesse, mais ou menos, né, em uma ou outra situação, vão ser contemplados por alguma hipótese de intervenção de terceiros. Então, o terceiro juridicamente interessado, em razão de um interesse patrimonial, vai ter interesse, né, e vai poder ser contemplado por uma das formas de intervenção. Esse terceiro, tendo em vista o seu interesse jurídico na causa, vai ter a possibilidade de participar dessa causa, e não só de participar, mas de ingressar na relação jurídica. Então, essas formas de intervenção de terceiros, todas elas, são formas pelas quais alguém que é terceiro, alguém que está fora da relação jurídica processual, uma vez que demonstre a existência de interesse jurídico na causa, né, que pode ser patrimonial, mas também não só patrimonial, pode ser filosófico, pode ser religioso, pode ser ideológico, pode ser científico. Então, uma vez que alguém que é um terceiro demonstre que, apesar de ser terceiro, possua um interesse jurídico naquela causa, né, de natureza patrimonial, filosófica, científica, religiosa, não importa, demonstre que existe um interesse que possa ser qualificado então como jurídico, e por jurídico só não vale a mera curiosidade, os outros interesses ganham o status de interesse jurídico, então esse alguém vai poder se habilitar. Vamos pensar, nós estamos aqui no âmbito da pandemia ainda, e imaginem que, em razão da pandemia, nós tenhamos determinada ação judicial em que se esteja discutindo a eficácia de uma certa vacina. Não? Então aí nós temos alguns laboratórios, algumas entidades, algumas universidades que têm uma expertise científica naquilo e que têm interesse naquilo, então essas entidades resolvem também participar do processo. Elas podem. Existe uma forma de intervenção de terceiros própria para isso, né? Então, em resumo, quando nós falamos em formas de intervenção de terceiros, nós estamos falando em mecanismos que o direito processual civil criou para que pessoas que são terceiros em relação às mais variadas ações judiciais possam, mesmo sendo terceiros, possam ingressar naquela relação jurídica e participar daquela relação jurídica. Então, fiquemos com esses conceitos. Primeiro, o conceito de terceiro, que é todo mundo que não é nem autor nem réu. Segundo, conceito de interesse, né? Então, o terceiro tem que ser um terceiro interessado, e por terceiro interessado, entenda-se aquele que tem um interesse jurídico, e esse interesse jurídico normalmente patrimonial, mas também artístico, filosófico, científico, religioso. Então, uma vez que demonstrado esse interesse qualificável como jurídico, esse terceiro pode, dependendo do caso, ingressar naquela relação jurídica e deixar de ser terceiro. Desse modo, a gente percebe que as formas de intervenção de terceiros, a grande parte delas, é destinada e tem como prerrogativa a formação de um litisconsórcio ulterior. Perfeito, pessoal? Então, a gente vai trabalhar melhor essa partezinha final no próximo vídeo, mas aqui a gente encerra o conceito e passa no próximo a trabalhar com as formas de intervenção em espécie. Muito obrigado.